Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 31 de maio. Aleluia. Glória a Deus, meu povo. Bom dia. Vamos lá? Hoje nós vamos para o dia 31 de maio. A nossa leitura, hoje é o último dia de maio, hein? Glória a Deus. A nossa leitura está lá em João 18. E a palavra-chave é conectados. Vamos lá? Glória a Deus. João 18. Deixa eu só abrir aqui a Bíblia, peraí. A gente tá devagarzinho, mas a gente tá chegando lá, hein? Já a gente chega em junho, amanhã. Jesus é preso. João capítulo 18. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles Judas, o traidor, Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escola e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que eles vá embora. Ele disse isso para cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Jesus diante de Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. Naquele ano, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa com Jesus. Pedro, porém, ficou fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a encarregada na porta, que levou Pedro para dentro. Então, a empregada, encarando na porta, perguntou a Pedro: você também não é um destes discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas estavam ali,
tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque o Senhor está perguntando para mim. Pergunte aos que ouviram e os que lhe falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Sim, se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás enviou, amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. De novo, Pedro nega Jesus. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Jesus diante de Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo da manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não teríamos entregues ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Aos que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus, que lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por isso eu sou judeu. A sua própria gente, os principais sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Eu vou parar por aqui, porque o restinho entra em acordo com o próximo capítulo. Quando a gente for ler o próximo dia, ou amanhã, ou no dia que for João 19, tá bom? Bora continuar. Continuando no devocional do Café com Deus Pai. 31 de maio, as dores do crescimento. A palavra-chave é conectados. O período do processo é o que está entre você e a promessa. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15, 1 e 2. Eu quero só fazer uma pausa rapidinho aqui. Vocês sabem como é feita a poda? Como que é feita a poda de um ramo? Vocês sabem? Pega uma tesoura e corta.
Pega um facão e corta. A poda também tem corte, viu? E dói. E o processo é dolorido. Se você quer ser uma árvore frutífera, primeiro que se você não for uma árvore frutífera, você vai ser, arrancado na raiz. Agora, se você for uma árvore frutífera, vai passar processo de dor, porque a dor vai proporcionar você crescer. Agora, vamos lá. Ai, Senhor. O texto que lemos, Jesus utiliza uma ilustração para fazer-nos compreender melhor a nossa relação com Ele. Afirma que somos como galhos, ramos, conectados a Ele, que é a videira verdadeira. Você já viu um galho frutificar estando desconectado do tronco da árvore? Isso é impossível, pois é por meio dessa conexão que o galho recebe o necessário para produzir o tão desejado fruto. Jesus não falava sobre agricultura, mas sim sobre os processos pelos quais passamos. Ao enfrentarmos dificuldades, temos duas escolhas: amadurecer ou murmurar. A primeira opção exige paciência e resiliência, mas por fim acaba gerando mais frutos do que tínhamos anteriormente. Já a segunda pode acabar paralisando e adiando os sonhos de Deus para a nossa vida. Quando nos desconectamos de Jesus, nos afastamos completamente do propósito. Por isso, tome cuidado. Como você tem reagido ao passar pelo processo? Muitas vezes não compreendemos, mas Deus tem um propósito para tudo que enfrentamos. Quando eu tinha 22 anos, assumi com a minha esposa a liderança de jovens da igreja, a qual fazíamos parte. Foi um tempo de viver um processo que hoje, sem a menor dúvida, eu não teria dificuldade de enfrentá-los. Mas a verdade é que eu só posso encarar o que hoje estão diante de mim por ter vencido aqueles primeiros processos. A partir de hoje, encare os desafios de forma diferente. Saiba que eles o fortalecerão. O tempo do seu processo não será maior do que a promessa de Deus para a sua vida. O tempo de um processo, ele serve para 2 pontos. Ou ele te leva a um outro nível, ou ele te para. A decisão está na sua mão. Sabe aquele filme Matrix? Que tinha aquele, eu esqueci o nome daquele ator, que ele tinha 2 pílulas. Era a pílula vermelha ou a pílula azul. Você escolhe. A decisão é toda sua. Você é adulto. Uma criança tem quem decida por ela. Um adulto não. Aqui está a pílula. Qual você vai? A qual caminho você escolhe tomar? O caminho da resiliência, o caminho onde o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Um caminho onde você decide ser podado por Deus e não arrancado. Crescer dói não, filha. Crescer dói muito. Crescer às vezes rasga. Crescer às vezes rasga tanto que dá estria. É ou não é? É muito comum você pegar um adolescente que tem estria no corpo dele todinho. Depois aquela estria vai clareando, assim, clareando. E aí some. Mas ela tá lá. A pele tá rompida. O vaso dilacerou, cortou, abriu. Sabe por quê? Porque o crescimento foi além da conta. Mas crescer não dói pouco, não. Dói a coluna, dói o pé, dói o braço. Você vê que direto a criança tá numa boa. Mãe, meu braço tá doendo. Do que, meu filho? Do nada. A mãe leva o menino no hospital. Não, é o crescimento. Mãe, minhas costas tá doendo. Mãe, o que foi, meu filho? Vamos no hospital. Quando chega no hospital não é nada. É o crescimento. Porque crescer dói. Não dói pouco não, gente. Dói muito. Mãe, meu pescoço tá doendo. Quando você vai ver, porque o pescoço tá desenvolvendo, a perna, tudo. O estômago. Sabe? E aí a gente acha que a gente já chegou numa estatura definitiva para a terra
E que a gente não precisa crescer emocionalmente depois disso, depois desse crescimento todo do corpo, vem o crescimento da alma. E é aí que muita gente paralisa. No crescimento da alma, a gente fica como adultos adolescentes. Ontem, oh meu Deus, minha mãe ama essas coisas de bichinho. Aí eu falo pra ela, pelo amor de Deus, você já ama assim, não faz isso não. Ah, mas é porque só tinha esse, eu gostei desse modelo. Não, não tem, ele não é sua opção. Porque às vezes a gente gosta do bichinho, do coraçãozinho, da borboletinha, porque emocionalmente a gente está preso naquela fase, na fase do encantamento, na fase da adolescência. Eu falo isso pra ela, não me entende? A gente precisa parar, às vezes, de ser adolescente, de ser criança para a gente crescer. E crescer implica em muitas coisas, até abandonar o ursinho. Combina, gente, uma pessoa idosa com boneca dentro de casa? Combina, gente, idoso com ursinho? Não combina, mas é comum ver isso. Combina, gente, um homem adulto com coleçãozinha de quando ele tinha 5 anos, da Hot Wheels? Não combina. Combina um adultozão jogando videogame, assim, um pai de família? Não combina. Mas é o que mais tem. Sabe por quê? Porque a gente esquece que emocionalmente precisa crescer também. E é sobre esse crescimento que a palavra diz. As pessoas, elas param. Elas crescem o corpo, mas elas não crescem a alma. E quando elas não crescem a alma, elas ainda acham que elas são como crianças e adolescentes, que do nada elas têm que ter a necessidade delas suprida. Mas não é assim. Quando o adulto se torna adulto, a necessidade dele é suprida quando ele trabalha. É isso. Sabe o que está faltando? Trabalho. Não é só físico, não, também emocional. Para você sair dessa fase e ir para o lugar onde Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a amadurecer, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser homens e mulheres segundo o teu coração. Nós não queremos ser como os outros. Nós queremos ser como os filhos de Deus, que eles vão realinhando e alinhando os seus caminhos, até que as suas veredas sejam endireitadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não se preocupe, você vai crescer. Você vai crescer, porque o Senhor estará com você todos os dias da sua vida. E é por isso que você vai crescer. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, às 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.